Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 8 já do podcast Qual é a Questão. Tô aqui com o Bruno, beleza Bruno? Como é E que você aí, tá? beleza, Richard? Beleza, galera? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Episódio 8. 8 Já já, muita coisa, hein? muita coisa. E antes de começar, já dá like, aí já ajuda a gente no canal, ativa o sininho, já compartilha esse episódio que já tá mais do que especial. E para quem não me conhece, para quem está vendo na minha primeira vez, nós somos Richard e o Bruno, nós somos da área de segurança, prevenção à fraude. E a gente sempre que tiverem oportunidade, a gente vai trazer convidados super especiais e referências na área de cyber, de prevenção à fraude, de riscos, de educação, empreendedorismo. Então, já coloca aqui quem que você, ou qual que é o tema que você quer assistir, qual que é o tema, quem o convidado que você quer ver aqui na mesa com a gente. Tá bom? E que mais, Brunão? Aproveitando o tema, vamos falar do nosso patrocinador, É isso IS aí. Security, uma consultoria especializada a ajudar a sua empresa a mitigar riscos e a colocar os projetos de risco no lugar certo e na medida certa. Fale conosco, a gente tem um projeto aí de mentoria bem legal que está sendo desenvolvido. Fique ligado que a gente vai dar detalhes em breve. É isso aí. E não só na mentoria, mas não sei se vai estar passando no QR Code, na telinha aí para vocês. Para quem quiser, tiver curiosidade, quiser saber como funciona mais ou mais informações sobre a S-Security, durante o episódio vai estar passando esse QR Code. E quem quiser, só fazer a leitura, mandar mensagem que a equipe da IS vai te atender prontamente, te responder, tá bom? Aí agora temos a nossa convidada, fazer a apresentação dela. Vamos lá, a Cássia, Então, a Casa já é uma uma amiga, referência, uma referência amiga e amiga. referência em prevenção à fraude. É, o meu Xing Ling voltou. É, Mas, pessoal, a Cássia é referência aí com mais de 24 anos de carreira desenvolvida na área de risco e instituição financeira, mas eu volto a frisar, porque a gente começou muito novo. Exatamente. É isso aí. Ela foi responsável aí, é responsável por gerenciar equipes de prevenção a fraudes e definição de políticas, processos, estratégias e todas as etapas do processo de onboarding, a transação em grandes bancos. Ela fez MBA em gestão de qualidade e produtividade, gestão de projetos pela FGV, especialista em diagnóstico e análise de modus operandi de fraude, com aplicabilidade de metodologias ágeis no mapeamento e resolução de problemas, processos e projetos com foco na redução de perdas, impacto e melhoria na experiência do cliente, além de conduzir e participar de comitês executivos e grupos de trabalho na Febraban. Ela atuou, inclusive, Latin American. Ela vai contar um pouco da experiência aqui conosco. Então, Cássia, seja bem-vinda. Vamos aplaudir! Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, meninos. Para mim, realmente, esse convite foi super legal. Adorei o espaço, tudo muito legal. E acho que assim, tem uma abertura, né, para a gente contar um pouco das nossas histórias, e isso que é legal. E como eu sou da época do Guaraná com rolha, eu tenho muita história para Nós muito contar. jovens, né? Muita história para contar. Então a gente vai ter que ver quais histórias que vamos escolher as histórias que eu vou contar, tá? Legal, muito bom ter você aqui conosco. E eu acho que a gente pode começar na clássica, né, Acho Richard? que Que na eu clássica sempre funciona, faço. sempre funciona. Como foi o ingresso na área de prevenção? Como foi o start? Quando você olhou e falou assim, puta, é isso aqui, vamos embora. Tá bom. Eu vou contar até um caso que eu estava contando para o Richard um pouquinho antes de entrar. Eu sempre trabalhei com processadoras de cartões, né? Então, desde antes de entrar para a área de prevenção a fraudes. E aí, passando pela parte de processadora de cartões, um determinado tempo, eu recebi um convite de uma antiga gestora para iniciar na área de prevenção a fraudes. E daí eu fui num grande banco na época, né? E aí foi convidada, iniciei o processo na área de prevenção a fraudes. Aí cheguei lá,
início de carreira mesmo, assistente. Eu já conheci um pouco sobre cartão de crédito, sobre clientes, essas coisas todas. Aí eu comecei a trabalhar com a prevenção. Mas eu tive um grande desafio, porque quando eu cheguei lá, passou assim, mais ou menos uns 6 meses, alguém ia sair de férias, aí a chefe falou, olha, você vai ter que ajudar aqui a liderar um time pequeno de 40 pessoas. Eu, opa, né? Já fiquei, meu Deus, né? Mas tudo bem. Então, me ajuda aqui, tal, porque eu não tenho uma pessoa que a pessoa vai sair de férias, preciso da sua ajuda. Aí nisso, eu fui ajudar, né, nas férias dessa pessoa, cobrir essas férias. Aí comecei já o grande desafio, todo mundo meio que olhando, falei, ih, essa daí acabou de chegar e tá aí liderando o time, aquela confusão toda, mas eu falei, não, firme e forte e vou entender aqui dos processos e assim eu comecei. Passado lá os 20 dias das férias, eu falei, ufa, já tá chegando 19, ai, 20, eu vou agora voltar para o meu lugar e tal, e aí eu vou continuar fazendo meu trabalho, tá tudo bem, obrigada. Aí nisso falou assim: não, você vai continuar aqui com o time, ajudando aqui, porque foi tudo bem, então você vai continuar. Aí meus desafios foram aumentando cada vez mais. Aí era um time grande, de 30, 40 pessoas, e aí eu tinha uma missão árdua lá, né, que era a questão de regras, visão cliente, essas coisas todas. Aí tem um caso que naquela época, isso falando um pouco 20 anos atrás, a gente não falava muito sobre visão cliente, né? E nem falava muito sobre user experience, olhando as jornadas, essas coisas. Mas a gente sabia que isso era importante. Então, na época, tinha umas situações que a gente tinha clientes, né, que alertavam lá nas suas regras, que eram os clientes que eram de alta renda, e às vezes eles não gostavam dos nossos contatos, né? Mas a gente tinha que ligar porque tinha que confirmar se o cara fez a transação ou não. Só que quando o analista olhava e falava, Cássia, esse cara aqui não quer falar com ninguém, não. E como eu estava na liderança, então eu que tinha que ligar, né? Falei, caramba, agora eu vou ter que ligar para esse cara aqui, meu, e agora o que vai ser, né? O cara tinha feito uma transação de R$ 1.000 em posto de gasolina, isso há 20 anos atrás. Falei, pra gente era fraude. E o cara não queria o contato. Aí eu falei, vou ligar. Aí liguei pro cara, super educado. Aí ele, oi, Cássio, tudo bem e tal. Eu falei, senhor, eu sei que o senhor, eu meio que assim, eu sei que o senhor não gosta, tal, que a gente liga, mas eu preciso ligar para o senhor, porque tem uma transação aqui. Aí ele confirmou, foi super tranquilo. Aí ele fez assim, ô Cássio, mas você quer saber por quê que eu não gosto que vocês, não gostava que vocês ligassem para mim? Aí eu falei, não, eu gostaria de saber, porque aí a gente ajusta os nossos processos e tal. Aí ele falou, foi o seguinte, um belo dia estava na minha lancha, passeando, e vocês ligaram. Eu fui atender. E quando eu fui atender, veio uma onda. A onda subiu a lancha e eu caí no mar e quase morri por causa de uma ligação de vocês. Daí foi só Área de aquela riscos coisa. mesmo, né? Exato. Aí, acho que depois disso, foi aquelas desculpas, puxa vida, não sei o que lá. Aí ele falou, será possível que vocês não sabem que R$ 1.000 hoje para abastecer uma lancha naquela época, hein? Hoje eu nem sei quanto que é suficiente? Então, assim, começou a dar um start de que mesmo trabalhando com riscos, a gente tem que entender qual é o padrão do cliente, o tipo de que uma transação de posto de gasolina, ele pode ter uma frota de carros, de ônibus, inclusive uma lancha. E daí foi que gerou aquele start de começar a pensar mais na visão cliente, mesmo falando de riscos. Pô, Cássia, R$ 1.000 eu gastei na água que eu comprei aqui. Então, mas 20 confirmando anos comigo. atrás, R$ 1.000, Não, era uma fortuna. acho que é realmente era um desafio que nós tínhamos, né, de entrar nessa, de olhar o todo, né? Acho que faltava, a gente olhava muito regra fria ali, acho que dados também não era tão, a gente ia mais no feeling, né? Isso veio Exato. mudando. E não tinha muita referência, né? Não tinha na Não, internet para saber que Não realmente uma lancha tinha. precisa de tanto para abastecer sim, e que sim, a categoria daquela transação É. não era tão duvidosa. exato. A internet hoje possibilita a gente saber de que um estabelecimento X ele é de alta renda e, portanto, ele vai gastar muito mais. Naquela época, a gente meio que. Olha, esse estabelecimento. Naquela época, eu usava muito das Lu, né? Então, assim, nossa, esse daqui a gente já sabe que é chique. Então, a pessoa vai gastar mais. Então, a gente acostumava por olhar o exemplo de outro cliente. Mas hoje, com a internet, a gente avança muito bem, né?
E daí foi a minha primeira experiência com prevenção a fraudes. Aí depois disso comecei a evoluir de fato na carreira, sempre fazendo gestão de pessoas. É um grande desafio, mas é o que eu gosto, né? Você tem que gostar de gente para fazer gestão de pessoas. Não é um mar de rosas, mas você tem que saber dar os feedbacks de maneira correta, ter as conversas francas. Isso é bastante importante. Mas aí, continuando um pouco sobre a minha carreira, né, de prevenção a fraudes, aí foi evoluindo, né? Nessa grande empresa, eu tive a oportunidade de trabalhar por mais de 20 anos, e daí, dado a isso, eu tive. Eu sempre falo, eu não fiquei estagnada ali Uhum. fazendo a mesma coisa. Eu tive a oportunidade de conhecer diversas disciplinas de prevenção a fraudes. Então, desde cartão de crédito, conta corrente, passei por segurança da informação um pouquinho, e depois aí foi a parte de entender o onboard, uma série de coisas. E isso vai dando, lógico, vai criando uma casca, a gente vai entendendo mais como funciona o sistema. E daí, uma determinada época já na carreira, entrando um pouco nesse contexto de Latam, nessa grande empresa, a gente já falava bastante com os nossos parceiros da Latam, né? Então, Argentina, Uruguai, Chile, a gente já tinha umas conversas. Só que o Brasil sempre estava na vanguarda aí, né? Pelo fato da gente de Sempre ter foi referência na os fraude. fraudadores muito criativos e tal. E daí, dado que a gente já tinha os nossos antifraude muito bem calibrado e tudo mais, o conhecimento do que fazer, muito mais evoluído, uma determinada época surgiu a oportunidade, um convite, olha, Castanho, tem uma situação acontecendo num país da América Latina, do Sul, que é o Chile, que a gente também tem uma sucursal lá, e o ideal, assim, se você gostaria de ir para ajudar nesse diagnóstico. Daí eu falei, poxa, um prazer imenso ir lá e tentar conhecer tudo isso, né? E daí eu falei, vou lá, ajudo, né? Aí foi assim, tinha que dar a resposta na hora. Mas é hoje que precisa falar se vai dar tempo de falar pro marido. Aí eu falei, vou. E depois eu peguei em casa e falei, ó, tô Os indo. bancos grandes, né? As Não tem, empresas não grandes e tem. Eu a vou, paciência. vou, né? Daí quando cheguei lá, eu falei com as pessoas responsáveis na época, e assim, para eles era uma grande novidade. Então, aquilo que para o Brasil era muito trivial, a gente falar sobre phishing, sobre, né, malware, então pra gente é muito trivial. Então, naquela época a gente já lidava muito com isso. Só que a gente tinha um arsenal para lidar com isso, né? E quando eu cheguei lá, de fato, as pessoas não sabiam lidar com essa situação, né? De, olha, poxa, os nossos clientes estão sendo impactados por phishing, o cliente clica e passa a senha e era uma loucura. Aí o comentário, né, da pessoa responsável na época falou assim, Cássio, pensa bem, nós estamos aqui escondidinhos no meio da cordilheira, nós temos uma proteção, que é a cordilheira, né? Uhum. Então, aqui, os fraudadores nos acharam. Então, assim, agora começou o grande ataque aqui. Aí o legal desse trabalho foi justamente identificar o modus operandi do que estava acontecendo ali e tentar ajudar, olhando aquilo que a gente já tinha como boas práticas no Brasil e levar para eles como boas práticas. Isso foi em 2018. E quando de 2018 para cá, então tem uma grande evolução, né, tecnológica, mesmo na América do Sul. A gente já percebe que eles adotam as ferramentas de antifraude muito similares do que a gente tem hoje. Uhum. Então, não era como foi naquela época, que não conheciam o que estava acontecendo, sabiam lidar com o cliente, com a situação, porque isso causava um pânico, né, na questão de visão cliente. E agora, sim, eles estão muito iguais ao que a gente tem hoje, né? Aí, comparando um pouco, eu participo também de alguns painéis, né, discutindo com outros heads Latam também, e eles falam um pouco tanto da tecnologia quanto dos problemas que existem de fraudes lá fora, e a gente troca essa figurinha. Quando a gente ainda faz a comparação Brasil e lá fora, tá muito igual. Então, hoje a gente tem aqui as contas laranjas, que a gente fala que são as contas de passagem. Lá eles chamam de contas mula, então tá muito igual. Uhum. As únicas, a roubo de celular,
Aqui é muito mais latente, mas lá fora já está explodindo, não só na América do Sul, mas a gente já percebe isso se estendendo para a Europa e para outros países. Então, e lá, quando a gente fala de fraudes um pouco diferentonas, tem muito o que se fala da fraude amiga. Aqui no Brasil, o que a gente chama de fraude amiga é a fraude que o pai, na verdade, o filho pega o cartão do pai, o filho faz o empréstimo no nome do avô. Então a gente chama de fraude amiga. Lá fora, o mais comum, a fraude amiga é a própria pessoa fez. Então, Hum, assim, ela faz a fraude, fala que não foi Uhum. ela, e aí tem todo um trabalho, né, desse time de prevenção a fraudes Latam, certificar, tentar comprovar, porque aí ele tem que provar por A mais B de que aquela pessoa, de fato, fez aquela transação, aquela compra e assim por diante, para que ela arque com os prejuízos. Então, uhum. isso é muito latente quando a gente fala da América Latina hoje. E aí são grandes aprendizados. Então, quando eu olho para trás e olho agora, estamos praticamente iguais. A única coisa que eu comentei um pouco com o Richard antes é que hoje, quando a gente pensa muito no Brasil, lógico, o México está muito ali, né? Pelo Sim. tamanho, né? Essas coisas todas. Mas a gente tem aqui o Pix, que é uma transação instantânea. E o Pix, ele é algo que ele corre rapidamente de Uhum. conta em conta, né? E lá fora não tem. Então, assim, alguns lugares têm transações muito similares, mas não iguais ao que a gente tem hoje, que o Pix ele domina o meio de pagamento. Só que aqui algo de evolutivo que tem é que o Banco Central tem dado muito tom em cima de uma regulamentação importante sobre o Pix. E daí a gente vê cada vez mais isso cercando, né? E aí fechando, na verdade, fechando o cerco contra esses fraudadores. Uhum. E quando a gente vai para a visão Latam, nós tivemos uma conversa, eu tive uma conversa há pouco tempo com uma pessoa do México, aí ele fala, Cássia, aqui não pegou muito Pix. Eu, poxa, mas por quê? No Brasil pegou, todo mundo paga Pix, é Pix para todo lado, né? É. Aí ele, poxa, aqui não pega o Pix porque, primeiro, tem taxa, imposto, então as pessoas não querem pagarem o imposto. E também porque e anda com dinheiro, então paga com dinheiro. Então, eu acho que o nosso grande desafio tá aí, nessas transações muito instantâneas, né? Que no mundo inteiro hoje tem algumas, mas não tão forte como a nossa. Mas ele é um Uhum. case Uhum. super de sucesso, que eu Sim. acho. E me diz uma coisa, você lá no início ali, né? Agora eu entendi que a realidade está muito próxima, mas lá no início, quando você foi lá para auxiliar e para estruturar, né? Bem dizer, todos os processos, você sentiu esse choque de realidade, esse choque cultural porque eu lembro, eu trabalhei numa empresa que tinha uma filial no Uruguai. E no Uruguai, culturalmente, você via que as coisas eram fio do bigode. Mas, assim, e era, mas não, aqui não precisa de contrato. O Não, cara falou que vai fazer, ele vai e faz. Muito diferente daqui, né? não. Você sentiu essa diferença, por exemplo, né? Quando a gente falava de fraude no Uruguai, tem que implementar tal controle. Não, mas, pô, aqui não precisa porque Não. culturalmente, assim, o que você viu, assim, de diferente culturalmente que foi uma barreira, talvez, para você implementar algumas coisas que você teve que ir com um pouco mais de cuidado? Ah, bom, eu vi algumas coisas, né? Então, lógico que quando dói, né? Porque você tem a perda, então eles buscam rapidamente uma saída para resolver o problema. Então, se você falar, tem que implementar isso, tem que implementar aquilo, vai aceitar porque tá doendo naquele momento. Mas o que eu percebi, primeiro, né? É a questão de processos. Então, muitas vezes o processo estava na mão de um terceiro, e não tem nenhum problema estar. Mas é você ter o controle da terceirização de um processo, entender como aquele processo está caminhando, ter esse controle. Então, eu sentia que tinha pouco envolvimento no controle. Então, já começa por aí. Uhum. A outra coisa é que o brasileiro, né, a gente aqui na área de segurança, nós somos muito acelerados. Então, assim, mas tempestivos. Tá pegando fogo, já vai lá, para, e hora ruim, para, e vamos É. parar tudo e tal. Então, eu sentia um pouco mais, era um pouco mais lento.
de entender, precisamos fazer, e agora um de cada vez. Então, isso, é claro que tem a barreira do idioma. Apesar, assim, eu falo espanhol, mas uma coisa é o dia a dia, é você entender a cultura, de como você vai alertar aquelas pessoas de que aquilo é hiper importante, precisa ser executado. É o convencimento. Uma coisa é você convencer no seu idioma, outra coisa é você convencer no idioma É do verdade. coleguinha. Aí E acho pega, que é algo né? que nunca vi, não entende a criticidade daquele ponto. Ó, você perdeu 10, mas daqui a 1 minuto pode ser 30, É, né? é, é igual você Como chegar. pode? É igual você chegar numa loja lá e falar pro chinês. Você vai falar, não, blá, blá, mas se você falou um negócio diferente, não compreendi o que você falou. Não É mais ou compreendeu. menos isso, né? Então, assim, esse eu acho que foi o grande desafio, de fato entender que é necessário ter tempestividade para um tema como esse, né, de prevenção a fraudes. Entendi. Legal. E de tecnologia também, porque meio que foi migrando alguns modos operantes do Brasil para lá, eles pegando referência daqui, mas a tecnologia de prevenção também, Também. ou é mais a cultura e a tempestividade deles? Também, eu tive a oportunidade, depois de sair dessa grande empresa, passar por uma outra fintech que também acabava que eu lidava com países da América Latina e vários países, né? Tipo a Argentina, Peru, Uhum. Colômbia, todos eles. E daí o que eu sentia, e o que eu achava interessante, mesmo na minha visita lá de 2018 e depois um pouco mais recente, primeiro, todo mundo contratava um único processador no lugar. Dominar, Falava, cara, monopólio. todos os bancos contratavam o mesmo processador. Então tava assim, os ovos de ouro tava Tá num tudo lugar com ele. só, tava ali. Então eu já achava isso um pouco, puxa, tá na mão de um cara só. Aí já é estranho. Só que eu percebo que hoje, lógico, a tecnologia tem avançado, mas ainda assim, quando eu conversava um pouco mais recente com essas sucursais que estavam fora sucursais que estavam fora, tipo Peru, Colômbia, eu perguntava qual era o antifraude que eles usavam, todo mundo usava o mesmo também. Então era meio um copia e cola, eu uso, todo mundo usa. Hoje eu já percebo que, assim, eles têm, claro, tem, por exemplo, se a gente for falar de fornecedor que a gente usa no Brasil, eles já estão usando fora. Então eu vejo que tem uma diversificação, eles têm investido mais em tecnologia, já tenho visto que está bem mais avançado. Acho que está bem igual. O fraudador já sabia até onde aliciar, né? Já Era sabia, uma coisa já só. sabia, Tava no mesmo, facilitou. os ovos no mesmo pote, é É exatamente isso. complicado, É, porque é justamente isso, né? Se você sofrer um ataque em um, você replica para todos e o E mercado, o já, ecossistema inteiro tá é, vulnerável, né? imagina é, só uma fragilidade no fornecedor, que é o processador de todos os bancos, vem à tona e aí? É, é, E aí, cara, o que que a gente faz, né? exato, exatamente. E me diz uma coisa agora, indo um pouco à frente, pegando o gancho do que você comentou. Estava ali num banco gigantesco, e aí foi para uma fintech. E essa, tudo bem, essa fintech também um braço de um banco gigantesco, né? Mas acredito que por essência, pela gestão, deveria ter uma gestão apartada que era só reporte, e por essência as coisas numa velocidade um pouco maior do que banco, né? Como que foi para você essa virada de chave? Olha, eu acho que foi uma virada. Eu não me arrependo em nenhum momento, porque eu tive grandes aprendizados, né? Porque na fintech eu tive a visão do todo. Quando você está num banco, uma empresa muito grande, você tem uma visão fracionada das coisas, que eu costumo dizer, né? E daí, quando você vai para uma fintech, você tem que saber de tudo um pouco. Então, você conversa muito mais, você circula pelas Hum, áreas, você conhece mais as pessoas. E na hora de você resolver um problema, aí fica muito fácil você mapear o end-to-end do problema. Quando você está numa empresa muito grande, se perde um pouco, porque são tantos fluxos, tantos processos, que aí você acaba se perdendo. Então, para mim, foi assim,
é enriquecedor na minha carreira. E também tem uma questão que a gestão, né, o alto executivo, quando você está falando, o C-level, ele está muito mais próximo, e aí você tem um contato muito mais direto de entender os recados, de saber o que você precisa fazer, o que espera de você, quais são os planos, além das coisas que eu entendo que andavam mais depressa, assim, para você implementar o que era preciso na questão de segurança. E qual foi a principal diferença, assim, o que te impactou nos dois ambientes que você fala, nossa, mas isso aqui é muito diferente do que eu via lá. É. Bom, o que me impactou, eu costumo dizer, que eu falo assim, ó, quando você está acostumado numa instituição financeira muito grande, é como se você tivesse pego o DeLorean lá do De Volta para o Futuro. Aí Aham. você entra nele, você vai lá para 1955, né, que conta a história. Então, quando você sai de uma empresa muito grande, que tem uma série de tecnologia, você tem muita coisa na mão, assim, à mão, assim, muito fácil, e você vai para um outro lugar que ainda requer, por isso que você está lá, requer que você estruture tudo isso, então você vai olhar e falar assim, cara, esquece o passado. Você pegou o DeLorean, foi para 1955 e você vai ter que chegar em 1980 e tal, lembra do cara lá Uhum, do uhum. você vai ter que chegar lá com o que você tem, você vai ter que reconstruir. Então, é como se você tivesse falando assim, tá bom, agora eu tô num lugar que eu preciso reconstruir até chegar no estágio que eu estava. E é um grande desafio, mas isso é um grande aprendizado no sentido de você de fato olhar e falar assim: olha, é diferente. Não adianta você pensar que você vai sair de uma empresa que você tem XYZ e você vai encontrar o mesmo XYZ do outro lado. E não vai acontecer isso. Você tem que entender que você vai ter surpresas e vai ter trabalho e vai ter que reconstruir bastante coisa. E não é só falando da fintech, hoje eu também estou em outra empresa, e também teve reconstruções, e faz parte do crescimento profissional. Mas é incomparável, né? Acho que também o que a gente pode dizer é que mas sempre foi assim, não existe, né? Não, Que é o que você está falando, uma empresa que tem muita história, que tem muita bagagem, o sempre foi assim, é muito forte, por quê? Porque tá funcionando, exato, né? Então tá exato. funcionando, tá trazendo o que espera, mas sempre é assim, não vem pôr seu dedo, tá Tá funcionando, não funcionando. vem mexer, né? Mas Exatamente. nem só isso também, mas o tipo de profissional que você encontra em um e em outro quebra um pouco essa segurança toda. Você saiu de uma instituição indo para uma fintech, era outra equipe mais dinâmica, às vezes mais jovem, sem experiência, Assumindo mais assumindo risco. mais riscos, sem saber dos riscos, às vezes, né? Aham. E você tendo essa visão do todo, muda como se relacionar com a. Porque às vezes as pessoas são a maior fragilidade de dentro de um processo, não é nem às vezes a tecnologia, mas como ter essa visão, né? Tanto como gestão, como líder, como para uma equipe. Então, eu tive a sorte grande de quando eu saí do banco grande e fui para fintech, encontrei pessoas que também passaram pelo mesmo lugar que eu. Então a gente Legal. se encontrou, se cruzou. Então cruzei com pessoas com extrema experiência no tema, né? E aí a gente foi contratando e assim, ao passar do tempo, com a questão da gente usar muito dados, analytics, a gente foi colocando pessoas com esse skill. Aí hoje na instituição que eu tô também tem um time top que também tem outras vidas, passou por outras vidas, né? Instituição grande, então vem com uma bagagem muito forte. Então eu não tive este problema, mas eu vejo um problema nessa, como eu posso dizer? Eu vejo um problema neste meio, né? Não exatamente na empresa que eu estou, mas quando eu observo o todo, o que eu enxergo é assim, pessoas com crescimento meteórico, Uhum. sem ter a base amadurecida. Então, hoje, o jovem não tem paciência de esperar para que ele, de fato, tenha um conhecimento sólido, principalmente neste assunto que a gente conhece bem, que é um tema crítico de segurança, ele já quer crescer, ele quer crescer, ele quer crescer.
Faz sentido? Faz. Ele é movido, né? Hoje ele é muito mais ansioso, ele é movido a querer aprender, a querer crescer, mas o crescimento meteórico não é tudo. Tanto é que, né, vocês têm aí, né, anos de experiência e a gente vai galgando ao longo do tempo. Então, acho que esse mais o problema que eu tenho visto nesse ecossistema de Uhum. prevenção a fraudes. É, o... E acho que a fintech também, eu várias vezes Possibilita, assim. era querer tirar o óculos e falar assim, meu Deus, o que esse cara tá falando, gente? Não é possível. Não é possível. Eles têm iniciativa ainda, né? A gente tá falando esses dias, né? Pior coisa é um idiota com iniciativa. Iniciativa. Mas não é isso, você vê que são muito jovens, você vê que muitos, assim, são muito inteligentes, beirando genialidade, mas certos contextos você precisa de vivência para ultrapassar certas barreiras, né? E eles não têm paciência para isso. Não tem. Acham que sabem tudo. E aí era esse, você falava assim, meu Deus. E o pior não era isso. A gente falava assim, meu Deus, olha o que esse cara tá falando. E tá todo mundo prestando Prestando atenção atenção. e concordando, pelo amor de Concordando. Deus, né? Chega a ser duvidar, né? Será que eu tô errado? Não pensei, hein? Várias vezes eu falava assim, puta, acho que então tô errado. Então, Mas é, assim, é muito intenso, né, essa história, essa passagem por fintechs, assim, muito, porque tudo tem que ser muito rápido e, e embora muitos até, acho que atuam em bancos grandes, acham que, pô, isso aí não é nada, eu tô no não tá lugar, banco né? X. Cara, eu, por exemplo, nesse movimento aprendi muito e é o que você falou, você também, né? E, e aí, como é que foi sair da fintech e voltar para um banco, entre aspas, né? Mais tradicional, como o BV que você está hoje, mas que começou a perceber que o tradicionalismo ia meio que estagnar a instituição e nós precisamos ser tech também, né? Quando você chegou, você já chegou nessa transição e como é que foi para você essa virada? É isso, o BV, a gente pode falar que é uma casa de crédito, né? Então, ele é muito tradicional por ser uma casa de crédito, financiamento de veículos muito forte. E o que é um bebezinho é o nosso banco digital, com 3, 4 anos. Mas aí cheguei nessa casa, ela tem um perfil de inovador, é uma casa inovadora. Ela trabalha como uma fintech, então o que eu posso dizer, eu estou 2 anos e meio lá, e assim, tudo que a gente conseguiu atingir pensando em tecnologia, em avanço tecnológico, aconteceu muito rápido. Em 2 anos e meio a gente evoluiu muito, pensando em antifraude, em e nos projetos que a gente implementou, nas conquistas que nós tivemos. Em 2 anos e meio foi muito rápido o crescimento do BV. E assim, e de fato ele aposta nas pessoas, assim, sabe? Tipo, aposta que sabe que vai, que Uhum. se de fato colocar a grana ali no investimento para que as coisas mudem de patamar, vai acontecer. E aí eu tive o privilégio de encabeçar aí essa mudança, né, na área de prevenção a fraudes, implementar os processos de segurança, e isso rendeu o nosso selo, né, que o nosso selo de prevenção, que eu acho que foi uma grande conquista do time, foi um trabalho muito árduo, porque para a gente conquistar esse selo, se a gente pensa bem, quantas instituições associadas tem na FEBRABAN? Uhum. Umas 180 instituições associadas. Então, que conquistaram o selo este ano, que foi a primeira validação, que isso vai ser anual, foram 17 instituições. Então, é um grande feito, né, para um banco como o BV, de conquistar isso. Porque você tem que ter, lógico, processos rígidos de segurança e controles. E ao longo do tempo, junto com o time, a gente conseguiu construir isso. Então, e a empresa apostou. Então, a mudança em si, ela não foi simples, porque, de novo, não dá para se comparar com os bancos tradicionais e grandes. A gente precisa parar de olhar e fazer comparação. É chegar lá
entender quais são os problemas, arregaçar as mangas e trabalhar e falar: eu vou chegar lá conforme igualzinho aos bancos tradicionais. E é isso que a gente tem feito ao longo do tempo, se equiparando tanto na experiência do cliente quanto na questão de visão de riscos aos bancos tradicionais. E não foi só o selo, né? Vocês ganharam o selo e tem mais um prêmio da Fidzai, que é uma empresa aí fornecedora de soluções antifraude, e Febrabantec, que é o Nós outro. fomos destaques de 2023 no Banco BV pelos projetos que a gente fez de riscos. Legal. E E na aí FIDS você já estava no já. promo, já tocando a área, né? Já estava lá. E aí o da FIDS aí, porque é o antifraude que a gente utiliza e a gente tem feito customizado especialmente para o BV, aquilo que a gente precisa. A gente colocou bastante produtos, né, dentro desse motor. Então a gente tem mudado, né, toda essa parte do conceito de como de fato fazer prevenção a fraudes. Então são grandes conquistas aí do time. Em 2 anos e meio, acho que a gente cresceu muito, né? Conquistou bastante coisa. Sim, Ô, Fitz, aí patrocina a gente aí, viu? não, é verdade. Olha, São 2 anos e meio de já reconhecidos, né? Sim. De eficiência, que provou que experiência, liderança, dedicação e aquela aposta no que já deu certo fez esses resultados serem tão expressivos quanto não sei se vocês estão percebendo desde o começo. Ela trouxe uma amostra aí dos reconhecimentos que ela já conseguiu trazer. Tem outros, você também faz parte, né, do Risk Woman. Você queria isso, eu queria falar falar um sobre pouquinho isso, né? antes? Não, é bom falar sobre isso porque só dando, eu já Claro, conversei com algumas outras pessoas verdade, aqui verdade. sobre isso, porque a área de prevenção, quando nós começamos, era muito masculina, né? E a gente viu Isso, essa isso. desmasculinização É, acontecer. é. Conta um pouco da iniciativa que eu acho que, assim, fantástica, e eu conheço, além de você, outras, a Gislaine, Uhum. que é muito parceira, mentora também, né? Eu acho a iniciativa legal. Tentei trazer até para falar só sobre a iniciativa, eu vou Não, já conseguir. tá. Vai A sim. A Luciana, Luciana. É isso daí. Deixa eu aproveitar e fazer o jabá, porque essas meninas são maravilhosas. Então, a gente tem a Lívia, à frente, fundadora, a Luciana. Vale super a pena trazer elas aqui para Legal. essa conversa, para falar um pouco da comunidade RW. Essa comunidade Risk Women, ela é uma comunidade que ajuda muito as mulheres em todos os sentidos. Então, a gente tem lá o benchmark que a gente faz, a gente tem várias lives que a gente leva vários assuntos para as pessoas, para as mulheres, principalmente, estarem super antenadas nos assuntos de risco. Então, assim, vale super a pena trazer só para falar desse tema, mas eu faço parte dessa comunidade já tem um tempo. Ela cresceu pra caramba, nem sei quantas nós somos agora. Nós somos milhares, então, e toda, está espalhado para todo canto. E para mim é um orgulho, eu fiz parte do primeiro time de mentoras da Legal. RW. A gente fez até uma comemoração, esqueci de trazer a lembrança Hum. maravilhosa que elas me deram aqui. Elas presentearam tanto as mentoras quanto as mentoradas. E olha, foi super bacana. Então, essa iniciativa. E essa parte da primeira turma de mentoras, né? Foi justamente para ajudar mulheres. E aí é tão legal que daqui a pouco você vai mentorar uma pessoa que você nunca viu na vida. Foi o que aconteceu comigo. E você acaba criando um laço tão forte de amizade, porque tem aquela coisa de você ajudar a pessoa a se desenvolver na carreira e você criar um laço de amizade. Foi isso que aconteceu nesse programa para mim. Eu sou muito amiga da Breninha, ela vai assistir, vou mandar um beijo para ela, porque a gente se fala praticamente todos os dias. Aí eu tenho ajudado ela no desenvolvimento da carreira, mas a gente se tornou amiga. Amiga, assim, de ir na festa de aniversário, a gente se encontrar, a gente almoçar. Então, é o que o programa ele proporciona.
E pelo fato também de a gente perceber essa questão de muito masculinizado a área de segurança, né? Então a gente vê mudando um pouco a carinha quando a gente olha para essa comunidade tão grande Uhum. de mulheres em segurança. Então, assim, é uma satisfação, né? E trazendo para esse contexto, o, o- primeiro, né? Você já numa carreira de gestão aí relativamente longa, e qual que foi a maior dificuldade que você encontrou nessa cadeira de liderança, pelo fato de repente ser mulher? Como você tinha que se posicionar, você tinha que se posicionar um pouco mais forte, mais firme, você tinha que mudar o jeito, por exemplo, em casa eu sou de um jeito e aqui eu tenho que ser de um jeito mais. Porque eu percebo algumas mulheres que chegam numa cadeira de gestão que elas chegam até numa forma um pouco mais dura do que quando você conheceu em outro momento de carreira. O que que vocês mais, né, sentem de dificuldade, principalmente numa cadeira de liderança, sendo mulher e talvez tendo que convencer um diretorzão já de 60 e poucos anos ali, né? Os dinossauros. Olha, o que eu vou falar um pouco dentro, né, da empresa que eu estou hoje. Eu tenho voz, então eu não posso reclamar disso, né? Acho que tenho uma extrema confiança no meu conhecimento técnico, isso eu tenho ouvido ao longo do tempo que eu estou lá. Então, acho que isso já é importante, né? A confiança de que a pessoa vai fazer o que ela veio disposta a fazer. Então, isso para mim já é um grande ganho. Agora, o que eu percebo olhando um pouco para fora é que ainda as mulheres elas não ocupam isso, não ocupam muitas cadeiras. Quando você vai falar, é diretora, é vice-presidente, tem aumentado, mas eu acho que ainda precisa aumentar mais, ter uma proporção maior de ocupação. No meu caso também, eu não percebo que eu tenha que mudar a minha personalidade. Ah, em casa eu sou de um jeito e lá você. Não percebo isso, porque senão eu acho que o conhecimento te dá essa liberdade de mostrar que, que o seu chefe, que assim seja, pode confiar no seu trabalho. Então, não preciso mudar minha forma, né? Acho que é mais o posicionamento. É você ser uma. Aí eu acho que muda. Você tem que ser segura do que você está fazendo, segura do que você está falando. E aí você passando esta segurança, a confiança vem e o resto acompanha. Acho que é o grande fator, né? Não só, acho que para todos, principalmente na área de prevenção, É, é a credibilidade, né? credibilidade, exatamente. Credibilidade é a Você, palavra. É a eu palavra. lembro lá no começo que eu morria de medo, eu ia falar com o meu superintendente, eu ia já pra sala dele falando, não posso gaguejar, não posso gaguejar, não posso gaguejar. Era dito e feito. Aí chegava lá, aí gaguejava. Gaguejava. Claro que a gente tem E aí que. ele já, você tem certeza disso? Já não ia. Não, mas eu acho que essa passagem todos vamos ter. Sim. E aí a gente vai aprendendo com isso, e eu também. Eu sempre vou aprendendo, porque quando você vai levar para um executivo uma visão, às vezes você vai levar uma visão muito granular. E às vezes você tem que ser mais objetivo. E a gente tem que aprender. Então, assim, e eu vou continuar aprendendo, mas já estou mais polida do que fui no passado. Uhum. E continuamos a aprender. Legal. Até então, até quem está assistindo, a gente, principalmente as mulheres que são da área e já te tem como referência, já te acompanha, já às vezes quer, que já te veem lá no RW, é, quais são esses comportamentos, quais são as habilidades que elas podem desenvolver e te seguindo como referência para galgarem os próximos degraus. Então, eu vou contar rapidamente uma parte que era assim: quando eu fui para ser gerente, eu pensei, será que eu vou me candidatar para essa vaga? Fiquei um pouco assim, sabe? Pensando se eu iria fazer.
Depois eu fiz uma reflexão. Eu falei assim, bom, conhecimento eu tenho deste assunto. Se eu não me candidatar, outra pessoa vai se candidatar. E aí eu vou ficar frustrada, porque eu tenho total conhecimento no tema, e eu vou ter que, ainda por cima, ensinar tudo, e por minha causa mesmo eu não me candidatei à vaga. Então eu falei, então eu vou até o final e vou passar nessa vaga e pronto, acabou. Então, o que eu aconselho? Primeiro, ter determinação e entender que você tem espaço. E eu acho que tem um outro ponto que eu queria trazer, que é que hoje se discute muito, é o etarismo, né? Então, e eu trago muito para minha fala. Hoje eu percebo que as empresas, elas estão muito mais flexíveis, flexíveis não, estão, como posso dizer, acolhendo muito mais as pessoas que são acima de 40, 50 anos. Por quê? Porque nós temos experiência. Então, isso eu tenho visto que tem aumentado muito mais. Então, para a mulher que é acima de 40, acima de 50 anos, não tem limite. Ela tem um conhecimento, já tem uma bagagem técnica. Por que temer? Tem que meter as caras mesmo e falar, vou chegar lá e pronto. Não, e assim, continuar estudando, continuar buscando inovação, para que de fato, e assim, ela tem que escolher até onde ela quer chegar. Dependendo da cadeira que ela quer ocupar, ela sabe o quanto que ela vai ter que, das coisas que ela vai ter que abdicar. Mas o céu é o limite para as mulheres, independentemente da idade, é o limite. E eu tenho percebido isso, né? Já comentei algumas vezes que quando abro alguma vaga, que eu tô fazendo Hunter, né? Porque não é nenhuma maldade, nem desdenhar de ninguém, mas é muito difícil pro RH fazer o hunting das nossas vagas, né? Porque eles não sabem bem o que. Então acaba auxiliando para fazer. E eu tenho visto que, né, de longe as mulheres vêm se preparando muito mais do que os homens em várias posições. E isso eu acho bacana, porque é o que você falou. Tem que ir para cima e eu também posso fazer o mesmo com uma diferença. São mais detalhistas do que nós. A mulher Mas muito mais. e a mulher por natureza, ela é multitarefas. Então, assim, tá em casa, vai fazer isso, fazer aquilo, tá no celular, tá no fogão, nananana. É diferente do homem, vocês não têm que Sim. concordar comigo, né? Sim. Então, a mulher no trabalho, ela tem essa facilidade de coordenar muitas atividades ao mesmo tempo. Isso é verdade. Não só isso, né? Mas o homem vai naquela, amigão, a turma do trabalho começa a Na brodagem, na né? brodagem. Tudo na brodagem. Entendeu? Ele acaba levando um pouco mais, não tão a sério, a questão de evolução técnica e se especializar e estar com os detalhes ali pronta para tomar uma decisão, que isso realmente vai fazer a diferença na hora do vamos ver. Tá caindo em desuso. O que importa não é saber quem sabe, né? É conhecer quem sabe. Não, já não é bem assim. não é. Principalmente, não sei se você tem percebido também, mas a gente falou, inclusive, das novas gerações. Não cabe mais você falar, faz esse trabalho. Por quê? Não, porque eu sou seu chefe, eu quero. Não cabe mais. Você tem que explicar e ele tem que ver o objetivo daquilo e o sentido daquilo. Então, cara, você tem que saber agora, porque senão, se você não tiver essa profundidade, o cara não vai fazer. E acho que além de tudo isso, o jovem hoje, ele quer trabalhar por projeto. Não adianta você falar para ele construir um projeto e monitorar o projeto, que é coisa que a gente que tem mais experiência fala. Não adianta você implantar um negócio e não acompanhar, porque vai dar ruim, né? Mas ele gosta de entregar o projeto. Aí se você falar para ele, você tem que acompanhar, você tem que... Ah, não é comigo. Eu crio, outro olha, e eu crio de novo, outro olha. É assim, né? É como se fosse uma linha de fábrica. Eu criei esse projeto, agora vou para o outro, porque é o que motiva o jovem. Não acho errado, mas a gente, quanto líderes, a gente tem que educar a que eles tenham paciência na formação, porque se eles querem chegar na liderança,
Não vai ser só dessa forma. Eu criei isso, você que toca ali, toca ali, toca ali. Não, né? É verdade. Mas você sabe que eu tenho visto que eles não querem chegar na liderança. Ah, isso também. Dá muito Tenho trabalho. percebido. Dá trabalho. Cara, porque assim, o cara não quer mais ficar igual a gente, que Então, se precisar ficar até 10 ele horas não, da ele noite, não eu vou quer ser ficar. igual a Exato. você ali. Vou ficar aqui até 10 horas da noite e tal. E tem dia que é meia-noite, tem dia que você nunca tem hora pra entrar e hora pra E sair. tem Ele não essa, quer como mais é ir que a é? E responsabilidade. tem o, como é que é? Presencial? Ah, não. Presencial é. Então, Ó, não, esse mas... foi quando eu abri a boca e falei assim: não, vamos bater um papo presencial. Não. Não, mas eu É. nem te falei o que que é. Hoje você é X, você vai ser X mais 2. Não, mas isso não interessa pra mim. Falei, não, a galera tem nojo de dinheiro. Mas aí a gente não precisa ir muito longe, né? Mesmo falando fora do ambiente de trabalho, ele não quer comprar apartamento, ele não quer comprar carro. Então ele quer outro tipo de aventura. Uhum. Então ele quer mesmo fazer É. mochilão, trabalhar remoto, de Nômade qualquer lugar do digital, por aí. nômade digital total. E daí vai. Ele não quer, de fato, alguns não querem fazer gestão de pessoa. Gestão de pessoas dá trabalho, a gente sabe disso, né? E eu falo, você tem que gostar de gente, porque se você não gostar de gente, e a gente vê muito nessa geração que ela gosta de trabalhar sozinha. Meu Uhum. Deus do céu, conversar é só no Teams. Manda mensagem aqui, mas não vamos marcar para conversar. Então é um pouco dessa geração atual, né? Sim. E infelizmente, a gente tá indo para os minutos finais. Já falei para você que o tempo Passa passa rápido, né? rapidinho. Passa rápido. Que a gente vai ter que ter a parte 2. Mas aí, tem umas perguntinhas finais, mas eu queria saber também como que você vê nos próximos 2 anos da área de prevenção, da área de risco, ou os próximos 2 anos da Cássia, o que você espera ou almeja no futuro próximo aqui? Olha, como eu vejo que vai funcionar essa área? Eu acho que a gente vai ter muitos desafios, olhando tudo que eu tenho percebido aí. Então, quando a gente fala de criptomoedas, ativos digitais, tokenizados, Real então, digital. assim, vai ser uma aventura. Aí, bets agora, né? Porque a gente tem a nova legislação aí forte para bets. Então, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, os nossos desafios não acabam. Então, como eu me vejo? Eu me vejo me preparando cada vez mais para desafios como esse, para como a gente vai combater. Porque lá na frente, com uma visão de futuro, tudo vai ser muito os ativos. O cara não vai comprar mais um quadro físico e colocar na casa dele, que é super valioso. Ele vai comprar esse ativo digital e tal. E aí vai ficar ali. Como você vai proteger todas essas coisas, né? Então é algo que os fraudadores estão muito mais à frente pelo fato de ele ter tempo para pensar no que ele vai fazer. E às vezes a gente trabalha tanto que não tem tempo para usar a cabeça para estratégia. Mas é algo que eu me vejo daqui a um tempo pensando em como evoluir, né? Como Legal. evoluir pensando em todo esse futurismo aí. Boa. E aquela perguntinha boa. A perguntinha Ixi, boa. lá vem. Ah. Cássia Dias, Imperatriz do Mundo. Que conselho, dica, lei você daria se você pudesse influenciar todas as pessoas do mundo a seguir um caminho que você acredita que seja um caminho certo? Então vamos lá. Na linha da educação, eu acredito que as pessoas têm que estudar. Então tem que buscar cada vez mais conhecimento, porque se a gente pensar, novas profissões nasceram e às vezes a gente nem percebeu isso. E a gente pode se preparar para isso. Então a gente se apega muito ao que a gente vê no tradicional. E no futuro vai existir mais profissões diferentes ainda, mas a gente tem que estar muito antenado. Então, meu conselho é ficar antenado para as coisas que estão acontecendo atualmente, para estar um passo cada vez mais à frente, continuar estudando, buscando cursos que de fato vão te dar o preenchimento quanto um profissional parrudo. Isso eu vejo. Agora, olhando na nossa área de segurança, é de fato também se preparar, estar pensando assim, pensar
estar cada vez mais à frente e como fazer isso. Acho que a gente não foge da inteligência artificial, mas eu também penso sempre do outro lado, né? Ah, a inteligência artificial, ela ajuda, tem uma parte que a gente sempre ouve que vai ter risco, mas é como a gente controlar tudo isso, né? Porque não é só a gente implementar coisas utilizando a inteligência artificial e sair implantando tudo que é coisa e não acompanhar todo o processo de como isso vai se comportar. Porque ele não vai funcionar sozinho. Vai chegar uma hora que tem que sempre ter alguém testando estes processos. Uhum. Então, eu acho que é o grande conselho que eu dou. Gente, inteligência artificial é tudo. Ela nossa, é o auge do momento, mas a gente tem que tomar certos cuidados, né? Ah, com certeza. Cássio, eu queria agradecer imensamente o aceite do convite que a gente carinhosamente fez. Obrigado por ter trazido esses troféus aí que representam não só sua carreira, mas sua dedicação à área de risco. Queria que você desse uma mensagem final que você queira. Antes disso, para quem quiser te encontrar nas redes sociais, no LinkedIn, é Cássia Cássia Dias. Dias. Cássia Então, Dias. isso, Cássia Dias. Fechado. Então, quem quiser me encontrar, Cássia Dias. E o meu recado final é me sigam no LinkedIn, no Instagram. Eu só falo um pouco da minha vida pessoal, então é mais no LinkedIn. E assim, é isso. Eu acho que o que eu sempre coloco é para as pessoas buscarem o seu propósito. Cada Legal. um tem um propósito. Vai em frente, vai dar certo. Não fiquem pensando, sabe? Tipo, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Foquem. Faz. Tenham o plano A, plano B, plano C e plano D. Não deu certo? Não esmoreça. Vai para o seguinte e assim vai. Se Legal. você for com essa garra, você vai chegar lá. Vai dar tudo certo. Show. É isso, gente. Não existe fórmula mágica, né? A gente já tá aí há alguns anos e só nós sabemos o quanto trabalhamos para chegar até aqui e quanto teremos que trabalhar para subir mais alguns degraus, né? É isso aí. E, Cássio, eu também queria agradecer a disponibilidade. Foi um papo muito bom. Precisa de uma parte 2, Vai né? precisar. Ah, legal. Vamos agendar já. E a Não gente vou já. contar do homem que caiu da lancha. Aí eu vou trazer outros Tem outra causos coisa, né? assim, aí a gente vai conversando. E muito obrigado mesmo pelo aceite do convite, por comparecer aqui. E acho que é isso, né, É Richard? isso aí. Eu agradeço. Então, galera, já curte aí, já escreve o que você achou, comenta, dá like, compartilha com o pessoal do seu trabalho aí, que com certeza alguém vai precisar ouvir esses conselhos todos. Tem nossa mentoria também, né? Que Nossa mentoria. Fiquem de olho aí que vai ter umas propagandas em breve aí circulando junto com o podcast, tá bom? E esqueci mais alguma coisa? Se você, empresa, estiver assistindo e Ah, quiser patrocinar a isso aí. gente, entre em contato. Se você assistiu e acha que a gente precisa melhorar alguma coisa, algum formato, dá o feedback aí pra nós, pra gente melhorar sempre aqui o podcast e trazer os melhores conteúdos pra vocês. Obrigado pela audiência E é e isso aí. até a semana que vem. Foi! Foi. Obrigado.